Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo, infelizmente o tablet fechou ali a câmera ali, o vídeo encerrou. Aí eu tive que começar esse segundo aqui para finalizar a explicação aí. Eu vou deixar esse vídeo gravado com parte 1 e parte 2, aí um é sequência do outro aí, tá? Aqui eu fiz um desenho mais ou menos aqui, só para ilustrar a situação. Aqui nós temos a antena da Sky, né? Representado pelo número 1. O 2 aqui é o LNBF. O 3 é a conexão aqui do cabo com a rosca do LNBF. Esse traço aqui representa o cabo coaxial, né? Número 4. Aqui atrás do receptor tem um tuner. É essa peça aqui que fica presa lá na placa, né? Ele tem uma conexão de RF. Representei pelo número 5. Aqui que chega o sinal do satélite pelo cabo, né? Todo receptor tem isso aqui dentro dele. E aqui eu representei o receptor, pode ser de operador ou alternativo, seja o que for. O procedimento é o mesmo aqui. Então, isso aí é o diagrama assim, básico de um ponto, né, para recepção do satélite. Então aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo, antes de falar sobre as causas, eu coloquei aqui 6 causas, mas eu coloquei uma observação aqui, ó. Antes de atuar na instalação, verifique com o vizinho ou um amigo que possui o mesmo sistema que o seu, se está funcionando normal a recepção lá na casa dele. Então já evita de você ter que mexer antes, né? Pergunta ao seu colega que tem o mesmo ponto que você, que tem uma assinatura, que o satélite é o mesmo, né? Se ele te falar lá só, aqui está tudo normal, está funcionando. Então já é um indicativo que o problema pode estar na sua instalação aí. A outra observação se você estiver próximo, né, desse amigo, vizinho, né, um vizinho ou parente, você pode estar tirando o seu receptor, né, e levando lá na outra instalação, que tem as mesmas características da sua, tá? E testando lá. Se o seu receptor funcionar lá, e é um indicativo também que é problema no seu sistema, aí você tem que verificar. Beleza? Aí, antes de você mexer em qualquer coisa, pessoal, já verifica isso, que é o básico. Olha na casa de alguém se está funcionando, testa o receptor em outro local, né? Aí, constatou que nos outros locais está funcionando e o problema é na sua instalação, aí você vai olhar esses itens aqui que eu enumerei. Ó. O item 1. O item 1 é a antena parabólica. A observação é o seguinte: se não estiver chegando o sinal do satélite, ele tem que verificar o alinhamento, se a antena está devidamente alinhada, o apontamento dela, né? Que isso perde o rendimento. Isso você não consegue receber nada ou quase nada de sinal. Então o apontamento é importante. Por exemplo, também, se você tiver um quintal, sua antena estiver lá próximo de árvores, às vezes tem alguma árvore que começou a crescer na frente da antena, bloqueia o sinal. O seu vizinho, às vezes, resolveu levantar um muro na frente da sua antena, isso vai bloquear o sinal, né? E, por exemplo, má fixação, os parafusos que fixam a antena na parede ou os parafusos de travamento do refletor parabólico, eles estiverem frouxos, a antena vai ficar balançando, vai perder o sinal. Bacana? Item 2, o que é o item 2? O item 2 eu coloquei aqui o LNBF, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, quando o sinal do satélite vem, ele bate na antena em alta frequência, ele vem aqui e reflete pelo LNBF e ele rebaixa esse sinal para a faixa aí de 2000 MHz, 2150 MHz, que é a transmissão que o receptor consegue processar aqui. Então ele faz essa conversão aí da alta frequência que desce, ela bate no refletor parabólico, por isso que é importante você ter isso aqui alinhado, bem ajustado. O sinal bate aqui, reflete e vem para cá. E ele rebaixa essa frequência para 2000, 2200 MHz e joga para o receptor. Polarização. Deixa eu ler o que eu coloquei lá, vou explicar um pouco sobre isso.
Às vezes lá no momento da instalação da antena não foi feita uma boa polarização, que é você pegar o LNBF e girar ele para a esquerda, direita, para fazer a polarização do sinal, ajustar a profundidade dele, aproximar mais da parabólica, voltar mais em direção ao suporte. Isso tudo influi no ganho do sinal. Pode receber pouco ou quase nenhum sinal. Por exemplo, se o LNBF estiver queimado, estiver em curto-circuito, não vai receber sinal. Insetos, o LNBF sem tampa, igual o meu caso que eu mostrei lá, vai entrar bicho lá dentro, o bicho ele vai bloquear o sinal. Então, se tiver com o LNBF sem tampa, procure colocar um plástico, fechar ele, porque é um problema muito comum de acontecer, que foi o caso meu lá em cima, lá que eu mostrei para vocês. E no caso aqui da Sky, pessoal, a polarização é o ângulo que o LNBF vai ficar. Você vai girar mais para a esquerda, mais para a direita, como por exemplo aqui, ó. Esse terminal aqui, no caso da Sky, ele tem que apontar aqui para baixo. Quando você conectar o cabo aqui, ele tem que ficar apontando para baixo. No caso da Claro, por exemplo, da operadora Claro, se você estiver de frente para a antena olhando, esse conector com o cabo ele tem que apontar mais ou menos nessa direção. Tipo, você estiver olhando um relógio de ponteiros, ele tiver o ponteiro da hora indicando 8 horas. Então, esse ponto de conexão aqui tem que ficar apontado para cá. No caso, para 8 horas, né? E o da Sky tem que estar apontado na vertical, para baixo, indicando ali 6 horas, fazendo uma analogia, né? Então, aqui, se tiver o LNBF em curto, tiver queimado, né? Tiver com má conexão aqui, ó, esse ponto aqui, ó, já entrando no item 3, né? Má conexão, o instalador veio cá e não isolou devidamente aqui, entrou água, corroeu esse contato, entrou em curta aqui essa conexão, vai perder o sinal. Então aqui, ó, LNBF queimado, em curto, insetos dentro do LNBF, quando ele está sem tampa, polarização, né? E conexão, má conexão, mau aperto, isolação da conexão, deu infiltração, dá corrosão, crimpagem, aquele cabo ali coaxial, quando você põe ele no cabo, no conector, tem uma ferramenta que você aperta ele. Às vezes não foi feito da maneira correta, a crimpagem, terminal de má qualidade, a conexão fica frouxa, curto-circuito, às vezes o que acontece, o cabo coaxial, ele tem um condutor por dentro dele, e a malha, que a malha serve como uma blindagem. Às vezes, na hora de montar o conector no cabo, o instalador não se atentou ali e deixou a malha entrar em contato com o condutor central do cabo, fechando o curto. É outro defeito que causa também. 4, nós já entramos aqui no cabo, né? O cabo que liga aqui do terminal da LNBF até lá no tuner. Cabo coaxial com emendas. O ideal, pessoal, quando é um ponto assim, tá? Não vou entrar em detalhes aqui em sistemas coletivos, né? Mas o ideal é que esse cabo seja direto, sem emendas, tá? E se tiver emendas naquele cabo ali, entre o terminal de conexão do LNBF e o túnel do receptor, essa emenda pode apresentar características que eu mencionei no item 3 ali. O cabo coaxial partido, por exemplo, você tem um cabo passando uma laje, aí o cliente foi e fez uma cobertura, aí o serralheiro foi lá, prensou esse cabo no canto lá, danificou ele ou cortou ele fora, entendeu? O cabo pode estar em curto, mas o cabo está exposto no tempo, muito tempo, ele já vai perdendo as propriedades, pode entrar em curto-circuito também, tá? Chegamos aqui no tuner, que é essa conexão aqui, ó, que tem aqui atrás do receptor, onde nós vamos conectar o cabo aqui, ó. Ó, má conexão do terminal do cabo coaxial com o túnel do receptor devido a um mau aperto no momento da instalação, curto entre a malha de blindagem do cabo coaxial e o condutor central, foi o que eu falei ali em cima.
que foi deixado no momento da crimpagem ali, o cara não se atentou a isso, conector de má qualidade, má crimpagem, túnel do decodificador queimado ou em curto-circuito. Em condições normais de funcionamento, para poder o LNBF, ele recebe uma alimentação, pessoal. Então o receptor, através do tuner, tem que mandar uma tensão lá de 13 volts a 18 volts em corrente contínua na saída do tuner. Então, vai para você ver, um defeito pode gerar outro. Se o seu cabo tem curto, a malha, o contato lá em cima lá do LNBF com o cabo corroeu, e esse cabo entrou em curto, o LNBF só entrou em curto, pode queimar o túnel do receptor. Então um defeito pode ir ocasionando outros em cascata aí, entendeu? Então você mediu lá, você olhou, seu LNBF tá bom, fez o apontamento da antena com medidor de campo, o cabeamento tá ok, não está interrompido, não está em curto. A antena está alinhada, está bem ajustada e não está saindo essa tensão aí, o receptor está queimado, você tem que olhar. E o 6 eu coloquei aqui como o receptor propriamente dito, né? Às vezes atualização do aparelho faz acontecer isso aí, falta de atualização do software e configurações erradas de parâmetros de funcionamento. Então, além da configuração, além da atualização do software, né? No caso, esses receptores de operador, eles atualizam automaticamente. E no caso dos alternativos aí, a pessoa tem que baixar a atualização, né? Colocar a atualização lá, reconfigurar. Então a falta de atualização provoca perda de sinal e configurações erradas ali dos parâmetros lá. Atrapalha também. Então, pessoal, basicamente é isso. Tá? Eu fiz um guia pequeno aqui para poder vocês se orientarem aonde pode dar defeito, né? Os pontos a se verificar em caso de falta de sinal. Eu não vou aprofundar em cada um deles, eu vou deixar para um outro vídeo aí. Mas nos dois casos que aconteceu comigo aqui, numa parabólica de tela que eu tinha, estava sem tampa LNBF, o inseto entrou lá, e agora aqui com a parabólica de assinatura, né? Também o inseto entrou lá dentro. Aí eu deixei aqui numerado os pontos a se verificar, né? Para quando acontecer isso aí com vocês, se vocês quiserem verificar, tendo experiência, as ferramentas, dá para resolver isso aí. E se não tiver experiência, tiver em dúvida, contrate um antenista, um instalador aí para estar fazendo as verificações para vocês aí. Bacana? Eu vou deixar o link do outro vídeo, né, que aconteceu com a parabólica, desse mesmo defeito, na descrição do primeiro vídeo ou do segundo vídeo aqui. E vou deixar dois vídeos, porque fechou a câmera lá. Eu ia gravar um vídeo só, mas a câmera acabou fechando. Aí eu vou dividir em dois vídeos essa situação aí. Obrigado por assistirem, tá? Fique com Deus aí.